Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz e abençoado fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje, falaremos sobre Deus agiu errado quando extinguiu alguns povos nos tempos antigos? Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Vou pedir que quem quiser aí opcionar deixar um comentário nos comentários, agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, pode ser um agradecimento a Deus por alguma bênção obtida, enfim. O que vocês colocarem ali vai servir como trabalho missionário paralelo para ajudar as pessoas também a se voltarem a Deus, além das minhas mensagens aí que eu gravo, inspirado pelo Espírito Santo. Tá bom? Desde já, Deus agradece. E eu vou pedir àqueles que estão ouvindo a se inscreverem no canal do Senhor, que é esse. Eu peço que se inscrevam agora. Tá? Eu sou apenas um administrador e Deus agradece àqueles que se inscrevem no canal. Agora, juntos, vamos fazer uma oração para começar, queridos irmãos. Queridos amados, obrigado por mais esse momento de oração, obrigado por mais uma vez podermos estar juntos aqui para gravar essa mensagem, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez por trazer essa mensagem às pessoas, para mim também, Senhor. Obrigado por mais uma vez por estar reunido com pessoas tão queridas, que possamos juntos aprender e evoluir cada vez mais na nossa vida, Pai. Peço, Senhor, agora nesse momento que o Senhor me inspire, Pai, me use como instrumento, Senhor, que o Espírito Santo me tome e fale através da minha boca, Pai. Que seja apenas usado, Senhor. Quantas pessoas, quantas palavras disseste, já quantas foram em todos os Espíritos Santos do Senhor. Peço que os três maiores professores do mundo estejam aqui para ensinar, Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Senhor. Peço, Senhor, que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática tudo que será ensinado, Pai. Eu oro e peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na Bíblia, queridos irmãos, a gente vê que Deus extinguiu alguns povos, né? Entre eles lá a cidade de Enoque, né, com o dilúvio. Sodoma e Gomorra com a chuva de fogo e pedra do céu, né? Os povos cananeus ali que estavam lá na região quando Israel chegou, tirando os gibeonitas que usaram lá de malandragem, né, como Israel, para não serem mortos. Será que Deus achou mal com esses povos? Será que ele errou? Não, queridos irmãos. Se nós entendermos que esses povos eles tiveram muita chance de se voltar ao Senhor, né? Você acha, por exemplo, quantos anos a arca demorou para ficar pronta? Ficou pronta em um mês, um ano, 2 anos? Não. A arca demorou muitos e muitos anos para ficar pronta. Tá? Então, Deus falou com Noé e ele foi construir a arca. Até que ele construiu a arca, isso aí durou muitos e muitos anos. Né? Parece que foi mais de 100 anos para construir a arca. Não tenho certeza, não. Mas eu sei que foi um tempo muito grande, muitos e muitos anos. Então, a Bíblia não crava exatamente, eu dei uma olhada aqui, mas é em torno de entre 75 e 100 anos. Então você imagina, esse tempo todo, o povo viu Noé construindo a arca. E com certeza, esse tempo todo, Noé pregou para esse povo, falando que o dilúvio ia vir, para eles se precaverem, para eles se voltarem ao Senhor enquanto era tempo. Mas adiantou? Não. Né? Eles não deram ouvidos a Noé. E aí foi então onde Deus veio e fez o que deveria ser feito. O dilúvio veio e matou todos eles. Né? E aí Sodoma e Gomorra, depois do dilúvio, né? Sodoma e Gomorra teve um caminho aí, muito tempo, e eles foram se perdendo, né? Quando Ló é levado cativo, que eles perdem a guerra, Sodoma e Gomorra perdem a guerra e Ló é levado como escravo, eles tiveram a oportunidade ali, eles viram o que Deus fez através de Abraão, né? Com certeza eles ficaram sabendo o que Deus fez ao faraó do Egito lá e a família dele, por ter tomado Sara como esposa, por ter ido contra o Senhor.
Então, Deus viu, esses povos viram o que Deus fez até essa época, né? Então, eles tiveram oportunidades também, mas também não se voltaram ao Senhor. Depois foi a vez dos egípcios. Depois de ter visto todos esses feitos que Deus fez, né? Como Abraão, Isaac, Jacó prosperavam por estar seguindo o Senhor, mesmo assim eles se negavam a seguir a Deus, né? Então, tudo que aconteceu ali antes, eles ficaram sabendo, tiveram oportunidades, mas não. Depois Deus mandou, o próprio Egito viu lá o juiz lá contra o faraó, quando ele tentou tomar sala como esposa. Depois, o Egito teve as 9 pragas, e mesmo assim não foi capaz de se voltar ao Senhor. Aí veio a 9ª praga, foi quando eles libertaram o povo, mas mesmo assim continuaram. Alguns se voltaram ao Senhor, mas muitos outros não. E assim como esses povos, os povos cananeus também tiveram essa oportunidade. Você vê que Raabe ficou sabendo dos feitos que Deus fez até aquele momento, quem era o Deus que foi feito no Egito. Então se ela ficou sabendo, os outros também. Mas os outros não deram valor, acharam que era mentira, que era lenda, que era história, não quiseram ouvir. A Raabe ouviu e foi salva, os demais foram extintos, todos mortos, né? Então, mas será que Deus errou nesses casos? Não, queridos irmãos, Deus não errou. Esses povos todos que eu citei, eles eram como gangrenas. Você sabe o que é gangrena? Para quem não sabe, gangrena é uma parte do corpo da pessoa que ela começa a deteriorar e vai ficando preta, preta, e ela vai apodrecendo, né? E aí o médico não tem escolha. Começou a gangrenar, começou já a cheirar mal, começou a perceber que está desfazendo já a pele, está apodrecendo mesmo, está em necrose, né? Necrosando, que eles falam, que ou seja, morrendo. O que acontece? Eles vão lá e eles têm que amputar aquele órgão. Então você vê várias pessoas com um dedo amputado, depois um pé amputado, uma perna amputada. Só que infelizmente, quando isso começa a acontecer, de amputar a parte do corpo do ser humano, ele costuma morrer logo, porque vai amputando uma parte, depois vai amputar outra, outra, até que não dá mais para amputar e a pessoa morre. Porque o que vai acontecer? Essa gangrena, essa necrose, ela vai pegando o corpo todo. Então, o que vai acontecer? A hora que ela chegar em órgãos vitais, o órgão vai entrar também em necrose e a pessoa vai morrer. Entendeu? Não tem como impedir. Entendeu? Então, o correto é a amputação. Só que, principalmente, geralmente a amputação acontece com pessoas diabéticas. Então, essas amputações acabam levando a, evitando que a gangrena vai aumentando, mas em algum momento ela pode surgir novamente ali naquela parte, cortando mais, né? A pessoa começa cortando um dedo, depois corta metade do pé, depois o pé inteiro, depois um pedaço da perna, depois outra parte da perna, e infelizmente morre, né? Então, queridos irmãos, esses povos são como gangrenas no mundo. Deus fez de tudo para curá-los, para tentar evitar que chegasse a gangrenar. Mas infelizmente eles não deram ouvidos e se deixaram gangrenar. Ou seja, não tinha mais salvação para eles, né? Ou nós podemos dizer também que eles eram vasos que secaram, né? Vasos de barro que secaram, né? Que também é uma metodologia boa para a gente falar sobre o assunto, porque nós somos barro. Nós somos como se fosse um barro, um vaso de barro que Deus fez, né? Nós somos feitos do barro. Então, cabe perfeitamente. Deus fez. Só que o corpo ele vai esfriando, né? O barro ele vai esfriando. Então, quando você tem um vaso, que você faz um vaso de barro, enquanto está quente o barro, você pode ir remoldando, está torto aqui, você pode remoldar ali, mas na hora que ele esfria, ele seca. Quando o barro seca, ele endurece. E aí já não tem mais o que fazer, entendeu? Aí não tem mais como consertar, então você tem que quebrar o vaso e fazer outro. É justamente o que aconteceu com esses povos. O barro deles secou, eles não se voltaram ao Senhor e, infelizmente, tiveram que ser dizimados da face da terra, como gangrenas, né? Foram amputados da terra para evitar que eles contaminassem os outros povos. No caso dos cananeus,
Deus não tinha intenção de matá-los. Ele simplesmente queria tomar posse da terra que pertencia a Israel, pois Deus deu essas terras a Abraão, né? E depois foi passando em herança de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para os seus filhos, dos seus filhos os netos, bisnetos, tataranetos, e aquele povo eram os descendentes de Abraão. Então, aquelas terras pertenciam a ele, eles invadiram aquelas terras, né? Provavelmente, essas terras estavam desertas, eles chegaram lá e construíram a cidade deles lá. Então Deus só queria desapropriar e dar posse a Israel. Porém, esses povos, eles não se voltaram ao Senhor, né? Não. E aí, infelizmente, Deus não teve outra alternativa, né? E teve que dizimá-los da face da terra, infelizmente. Você vê que Raabe se voltou ao Senhor. E ela se salvou, ela e sua família se salvaram. E os povos também poderiam se salvar se não tivesse feito a mesma coisa que Raabe. Eles poderiam até ter vivido junto ao povo de Israel. Mas... E você vê que Deus fez exatamente a mesma coisa com Israel quando Israel se voltou contra Deus, né? Caiu em pecado, Deus expurgou Israel dali, das terras de Deus, as terras que eles tinham dadas a eles. Foram levados cativos para a Babilônia, né? E depois ainda, mesmo que voltaram, eles continuaram cativos pro resto da vida, eles nunca mais foram livres, né? Você vê que depois que saiu a Babilônia, veio os Medo-Persa, que ganhou a guerra da Babilônia. Os Medo-Persa deixaram que os israelitas voltassem para os seus lugares, mas eles continuaram pagando imposto para os assírios, né? Para os Medo-Persa. Tanto que tinha o hebreu que era o núcleo lá no palácio lá do Medo-Persa, do rei Xerxes, né? A própria Esther vivia lá no reino Medo-Persa. Então, mesmo assim, eles continuavam ainda, de certa forma, escravos, né? Eles não eram mais donos do próprio nariz. Você vê que eles nunca mais tiveram um rei depois do cativeiro da Babilônia. E aí, quando acabou o Medo-Persa, veio os gregos, que derrubaram os Medo-Persa. Depois veio os romanos, que derrubaram os gregos, né? Israel hoje tem posse de uma parte das terras, mas não toda aquela terra que ele tinha antes. Então você vê que como é que chega, né? Deus não dizimou o povo porque ele viu que ainda tinha uma esperança daquele povo. Ele precisava ter um povo para ele levar, como é que fala, a palavra de Deus às pessoas, né? Foi através deles que foi escrita a Bíblia. Então é necessário que eles continuassem existindo. Mas Deus foi dando um jeitinho aqui e outro ali, né? Porque ele viu que ainda tinha alguma oportunidade. Mas infelizmente aqueles povos não tinham. Deus tentou de todo jeito. Você vê que os ninivitas, que eram os assírios, ele tentou, né? Ele tentou ajudar os ninivitas, mandou Jonas pregar, eles se converteram, Deus desistiu de destruí-los, mas depois eles se voltaram de novo contra Deus e foram destruídos. Então, queridos irmãos, Deus não errou. Ele fez o que deveria ser feito para que o mundo não fosse contaminado com aquela gangrena. Essa é a verdade. Porque não tinha mais salvação para eles. Eles escolheram esse destino, não foi Deus que os levou a esse destino. Eles escolheram esse destino. E quando se escolhe, não há mais nada a se fazer, né? Deus tentou, mas infelizmente nada ele pôde fazer. Ele tentou, fez de tudo. Então Deus não foi errou, ele não foi mal, ele não foi injusto. Não, ele deu chance sobre chance a todos eles. Entendeu? Quantos anos demorou o povo de Israel para chegar lá para começar a enfrentar os cananeus? 40 anos, né? Você vê que depois dos feitos do Egito, demorou 40 anos para atravessar o Jordão. Então aqueles povos teve 40 anos para se voltar ao Senhor. Eles ouviram e reouviram o que aconteceu, né? Ficaram sabendo de outros feitos que Deus fez no caminho do deserto, né? Do maná caindo do céu, eles viram tudo, ficaram sabendo tudo isso com certeza.
porque as pessoas viram, né? Isso aí foi se espalhando. Eles tiveram 40 anos para se voltar ao Senhor e eles não voltaram. Então, Deus não vai tirar a vida de ninguém por nada, não. Ele dá oportunidades, né? Ele só faz a coisa rápida quando ele vê que não tem jeito, que nem, por exemplo, com o filho de Judá, né? Ele não tinha salvação para ele. Ele pecou, ele era mau de nascimento, ele realmente era ruim, ele não tinha salvação de jeito nenhum. Por isso Deus o eliminou da face da terra. O seu irmão, não sei se é Oro, né? Oro, Ara, Ero, eu não lembro como é que é o nome do irmão, Iro, não sei. Ele também foi morto porque ele estava desrespeitando as orientações de Deus, né? Ele casa com a, com a cunhada, obrigado, né? Porque o irmão morreu sem deixar filhos e ele tinha que dar um filho pro irmão. E ele não queria isso, por quê? Porque ele sabia, em primeiro lugar, ele não queria honrar o irmão, ele odiava o irmão. E segundo, ele sabia que se ele tivesse um filho com Tamar, esse filho é que iria herdar tudo que era do pai dele, não ele. Sem o filho, ele herdaria tudo. Entendeu? Porque ele era o filho mais velho vivo. Então ele não queria tirar dele mesmo, né, a herança. Por isso ele também fazia aquilo, né? Ele não cumpria as obrigações matrimoniais, né? Ele tinha relação com Tamar, mas antes de completar a relação ele parava, né? E aí ela nunca ia engravidar. E Deus vendo isso, ele resolveu dar um basta nisso. Por quê? Porque se isso acontecesse, iam começar as pessoas a acusar Tamar de ser estéril, de não poder ter filhos, né? Ninguém ia imaginar que ele estava fazendo isso, né? E ela ia, mesmo que ela falasse que ele estava fazendo isso, ninguém ia acreditar nela. Ninguém. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil crucificar e atacar a mulher naquela época do que o homem. O homem naquela época era tudo e a mulher era nada, entendeu? Então, é claro que eles iriam acusar Tamar de ser estéril e não iam acreditar se ela falasse que ele estava fazendo isso. Vou falar que ela estava dando desculpa para ela não dar um filho para os maridos, ainda mais dois. Então Deus tirou ele do mundo, né? Ele o matou também, deixou que ele morresse lá, para que isso, para que a honra de Tamar pudesse ser salva e também porque ele não tinha salvação, né? Ele estava sendo totalmente ruim, leviano. E aí, quando Judá não deu o terceiro filho para Tamar, ela acabou se vestindo de prostituta cerimonial, se deitou com Judá e ela engravidou de gêmeos dele. E aí sim, ela foi honrada, né? Então é assim, meus irmãos. Então, Deus ele dá oportunidade para quem merece a oportunidade, né? Ele dá oportunidade para quem merece, quem tem chance de mudar. Quem não tem mais chance, não há o que fazer. Tem que ser expurgado, né? Para não contaminar o resto da humanidade. Pessoas que não têm mais jeito, Deus faz isso. Foi o que ele fez com esses povos. Ele não foi ruim, ele não foi injusto, ele não foi vingativo, não. Ele fez o que era necessário fazer para não contaminar o resto da população. Porque, infelizmente, queridos irmãos, é muito mais fácil uma pessoa mundana contaminar uma pessoa de Deus do que a pessoa de Deus tirar a pessoa do mundo e trazer para Deus. Por exemplo, vamos supor que um homem que é de Deus casa com uma mulher do mundo. É mais fácil a mulher tirar ele do caminho de Deus do que ele levar a mulher para Deus. Por quê? A mulher ela tem o poder da sedução que Deus deu a ela. Ela consegue seduzir o homem. Agora o homem não tem poder de sedução, ele não consegue seduzir a mulher, né? Então, ela chantageia, ela usa todas as artimanhas que ela tem para fazer a vontade dela prevalecer sobre o homem. Então, e o homem, se ele estiver realmente interessado nela e não quiser perder o relacionamento, ele vai seguir o que ela quer, né? Ele vai esquecer de Deus, você entendeu? Então, por isso que a orientação é que a pessoa que é de Deus se case com a pessoa de Deus, não do mundo, né? Por isso que eu sempre falo com as pessoas que falam, dificuldade de ter relacionamento, também tenho. Mas
A pessoa fala, eu já tive alguns relacionamentos, nunca deu certo. Eu falei, porque talvez você esteja procurando as pessoas no lugar errado. Você tem que procurar a pessoa dentro de uma igreja, uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que serve os princípios de Deus. Mas não dentro da igreja uma pessoa que está ali por obrigação. Não, uma pessoa que realmente é devota ao Senhor. Uma pessoa que realmente está querendo seguir o caminho de Deus. Uma pessoa que realmente é do bem. E de preferência que ela tenha semelhanças a você nos objetivos de vida. Né? E eu tenho dificuldade de arrumar porque eu sou tímido, porque não sei se eu tenho um pouco de autismo, não sei, eu tenho que fazer testes para saber, né? Eu tenho que passar no médico, eu não tive tempo de ir, mas eu vou. Mas eu sou muito tímido, muito fechado, então para mim é muito dificultoso chegar numa mulher para conversar e tudo mais, então por isso eu ainda não consigo arranjar ninguém. E na minha igreja também não tem, entendeu? Assim, nenhuma moça que eu possa falar que eu possa me relacionar. Então, eu estou à procura, né? E eu quero uma pessoa que seja, além da minha igreja, que seja uma professora também, porque isso facilita para mim, né? Já que eu sou professor. Então, é assim, queridos irmãos. Então nós temos que entender que Deus, Ele expurga do mundo aqueles que já estão gangrenando, aqueles que já estão em necrose, que já não tem mais salvação. Porque Ele não quer que contamina, entendeu? É por isso que Deus ordenava lá em Israel, quando Ele deu as leis cíveis, a pessoa que cometesse crime de adultério deveria ser morta. Por quê? Para não contaminar os outros. Porque não tinha como essa pessoa ser presa, não tinha cadeia, estava no meio do deserto. Então, para não contaminar os povos, ela deveria ser apedrejada. Né? A pessoa que matava alguém tinha que ser morto. Para não contaminar os outros. Para não acontecer o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas matam e ficam por isso mesmo. Né? Por que nós estamos vivendo esse momento de tantos crimes? Pessoal que mora nas cidades grandes, em São Paulo, por exemplo, o pessoal não pode sair com o celular na rua que é assaltado. Por quê? Porque não existe lei. Porque as pessoas não temem a lei. Então, Deus fez isso. Falou, você vai ter a pena de morte? Por quê? Porque as pessoas vão pensar duas vezes antes de cometer qualquer coisa. Eles pensavam, não, se eu matar alguém, eu vou ser morto. Se eu adulterar, eu vou ser morto. Então as pessoas temiam por medo. Eles não cometiam crimes. Então é o que Deus queria, que as pessoas não se contaminassem com as outras. Não é porque a outra cometeu, também posso, vou fazer também. Não. Agora, quando você tem uma impunidade, aí as pessoas começam a fazer o que não deve. Entendeu? Por isso, queridos irmãos, nós temos que nos voltar ao Senhor. Nós temos que pegar e seguir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos que seguir o exemplo que Jesus nos deixou. E nós precisamos entender que Deus, Ele é justo em tudo que Ele faz. Se Ele fez tudo que Ele fez na Bíblia, a intenção era uma só. Tentar salvar o maior número de pessoas possível. Assim como o médico, ele vai e sacrifica um dedo, um pé, uma perna de uma pessoa para salvar a vida daquela pessoa, Deus também sacrificou alguns seres humanos que não tinham mais salvação, tá? Não tinha mais salvação para eles, para um bem, para tentar salvar outras pessoas do mesmo destino. Né? Ah, mas Deus não matou Caim. Ele não matou Caim porque Deus deu oportunidade a Caim, porque ele ainda podia mudar. Caim não era de todo mal. Né? Se ele se voltasse a Deus, se arrependesse, ele poderia se salvar. Porém, Caim endureceu seu coração, achou que o que ele fez era certo e ainda criou uma sociedade, não precisava de Deus para nada. Né? Mas Deus deu oportunidade a Caim. Entendeu? Se ele fosse tirano, se ele fosse ruim, se realmente ele fosse vingativo, ele teria matado Caim. Né? Mas não. Ele deu oportunidade a Caim e a seus descendentes até o dilúvio. Né? Caim morreu, obviamente, antes disso. E os seus descendentes morreram no dilúvio. Por quê? Porque, infelizmente, Caim não se arrependeu e ainda criou seu povo a ser um revoltado contra Deus. Tá? Então, Deus dá oportunidades. Você vê quantas oportunidades Jesus deu a Judas para que ele não traísse. Ele falou mais de uma vez na mesa ali, na última Páscoa, Jesus falou que deles ia traí-lo. E ai daquele que fizesse isso.
Jesus fez de tudo, pregou para Judas o tempo todo, sabendo que Judas ia ser o traidor. Chamou ele para junto dele para tentar salvar Judas, mas Judas não quis ser salvo. Jesus fez tudo que pôde, até o último momento. Ele tentou salvar Judas. Mas não foi possível. Então, queridos irmãos, Jesus ele não matou Judas de primeira, né? Ele trouxe Judas para perto dele para tentar salvá-lo. Um Deus que faz isso, ele não é tirano, ele não é ruim, ele não é vingativo, não é injusto, ele não erra. Ele só faz o que é necessário. Se ele chega a certo limite com as pessoas, é porque não tem mais jeito. Enquanto tem oportunidade, ele faz de tudo para trazer essa pessoa para Deus. Muitas vezes deixa ela sofrer terrivelmente para ver se ela se volta para Deus, mas infelizmente muitas nem com sofrimento se voltam para Deus. Então, queridos irmãos, concluindo nossa meditação, Deus não errou, Deus não foi injusto, não foi tirano, não foi vingativo. Ele foi pai, ele foi médico, ele foi preciso no que deveria ser feito. Ele fez o que tinha que ser feito para tentar salvar a humanidade. Tá bom? Vamos fazer uma oração juntos para encerrar. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação. Obrigado por mais uma vez termos aprendido que Deus não é tirano, que Deus fez o que era certo, Senhor, que o Senhor fez o que era certo, Pai. Obrigado por nos entender, Pai, que o Senhor fez o que era certo, Senhor, que o Senhor não fez o que fez com os povos antigos por ruindade, nem por vingança, não, mas fez por necessidade. Fez para tentar salvar a vida do resto da humanidade, Senhor. Que nós possamos, meu Deus amado, seguir firme e forte no seu caminho, Pai, honrando a sua palavra, Senhor, sendo obediente e temente à sua lei e aos seus ensinamentos, Pai. Que nós possamos seguir o exemplo do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, Senhor. Que possamos ser pessoas de Deus, pessoas honradas, Pai. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que Deus abençoe a todos nós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Peço, Senhor, quem estiver trabalhando hoje, sexta-feira, estiver indo trabalhar, Senhor, que possa ir e voltar a trabalhar em segurança. Seja a pessoa que estiver me ouvindo inscrita ou não no meu canal, ou aquelas que não estiver ouvindo, mas estão inscritas no canal, Senhor. E se elas já estiverem trabalhando, que elas possam voltar ao trabalho em segurança, Pai. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos, queridos irmãos, e lembre, Deus é justo, Deus é Pai, e Ele vai fazer o que for necessário para salvar os seus. Se for necessário expurgar pessoas que não têm mais jeito para salvar outras, Ele faz. Ele já deu exemplo disso na Bíblia. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Deus abençoe a todos. Amém.